todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva para entender o perfil da banca Vunesp. Flávia, a Vunesp é uma banca muito estranha, porque em grande parte dos editais ela não traz, por exemplo, análise sintática como componente ali do edital. Isso não quer dizer que esse assunto possa ser negligenciado. Eu sempre falo com o candidato. A Vunesp, gente, ela cobra, obviamente, alguns conteúdos ali previstos no seu edital com um pouco mais de incidência, mas todos os conteúdos ali previstos podem ser contemplados. Por exemplo, na prova em que vamos trabalhar hoje, há uma questão de plural de adjetivo composto. Então, uma coisa bem peculiar que caiu na prova de fiscal do ISS de São Paulo. Logo, não julgue, vamos dizer assim, a banca pela capa, por questões mais fáceis ou por um padrão. Não rotule a banca. Tudo que está no seu edital pode ser cobrado. É claro que existem alguns conteúdos que são prioritários. Por exemplo, no caso da Vunesp, concordância, regência e colocação pronominal, quase em 100% das provas você vai encontrar esses conteúdos, mas você precisa avaliar o todo. E eu estou aqui para fazer isso com vocês. Então, vamos ao perfil da banca Vunesp, pensando aí com base em provas de 2024 e anos anteriores, nós temos muitas opções de análise para editais da Vunesp, tá? Então, ó, gente, vamos pensar aqui. Vamos separar interpretação de texto e gramática. Com base em provas anteriores é que nós estamos tomando essas referências, tá? Nós vamos fazer aqui o nosso top 10. A interpretação de texto da Vunesp. Em geral, há mais de um texto na prova. Se eu tiver uma prova, por exemplo, de 20, 25 questões, a Vunesp vai trabalhar com uns 3, 4 textos, tá? Então, em geral, há mais de um texto na prova. A banca explora gêneros variados. Isso quer dizer que a gente vai ter texto informativo, artigo de opinião, tirinha, charge, cartoon, pode aparecer uma poesia, crônica, trechos de textos literários, pode aparecer um trecho de uma crônica ou de um conto, por exemplo. E dentro da base de texto, qual que é o top 10 da Vunesp? Dentro da base de interpretação de texto, o principal conteúdo vai ser a inferência simples, a partir da leitura do texto. O que eu olho, Flávia, numa questão de inferência simples? Então, quando eu penso em inferência simples, qual é a análise que eu tenho que fazer? Toda vez que a questão for de inferência, a gente vai analisar os erros das alternativas. Quais são os erros mais comuns em se tratando de alternativas, tá? Alternativa que extrapola o texto. Então, o primeiro erro, extrapolar o texto. Então, a alternativa está indo além do texto. Limitar o texto. O texto tem um enfoque mais amplo, a alternativa vai lá e restringe aquele enfoque. Apresentar um posicionamento que não é compatível com o que está escrito ali dentro do texto. Então, aqui, ó, apresentar juízo de valor. Quando eu estiver corrigindo as questões, eu vou mostrando isso aqui para vocês, tá? Apresentar juízo de valor em relação a ideias do texto. Então, extrapolar, limitar, apresentar juízo de valor, contradizer o texto e não abordar o tema do texto. Isso tudo eu vou te mostrando na hora que eu estiver fazendo as questões, tá? Então, aí você vai ter uma noção muito mais concreta
do que eu estou falando. Os erros mais comuns das alternativas são esses daqui, e aí várias questões da VUNESP vão trabalhar esse conteúdo. Então, em inferência simples, eu vou analisar ideias a partir da leitura do texto e os erros mais comuns das alternativas: extrapolar, limitar, apresentar um juízo de valor fora das relações contidas no texto, contradizer o texto e não abordar o tema do texto. O que mais que eu tenho nesse top 10 da VUNESP em se tratando de interpretação de texto? A segunda questão, que aparece em 100% das provas da VUNESP, é uma questão de vocabulário. Então, eu sempre vou ter uma questão de vocabulário, ou de palavra específica, ou de trecho do texto. Essa questão é de sinônimo mesmo, tá? Pode ser de palavra. Eu vou ter uma outra questão que ela também vai ser de vocabulário, só que agora vai ser assim, ó, qual palavra está em sentido figurado ou qual palavra não está em sentido figurado. Então, a VUNESP sempre cobra conotação versus denotação. Ainda pensando em interpretação de texto, eu vou ter uma questão sobre referenciação. Um determinado trecho do texto, qual é a retomada, como que as ideias são concatenadas. Nessas questões de referenciação, marca-se um termo e aí pergunta-se a qual termo ele se refere na estrutura do texto. Então, marca-se um termo específico e pede-se a referência desse termo, a qual outra palavra dentro do texto esse termo se refere, tá? Eu vou ter questões de linguagem do texto. Além de conotação e denotação, a VUNESP vai cobrar nível de formalidade. Qual que é o nível de formalidade daquele texto? De texto, gente, esses são os 5 conteúdos, o quê? Prioritários. Então, aqui, ó, em relação a texto, isso aqui para a VUNESP é mais ou menos meio que suficiente. Claro que a gente pode ter uma questão, por exemplo, de tipologia, pode aparecer uma questão de gênero, então vou colocar aqui aspectos secundários, mas aqui é onde a gente tem, assim, vamos dizer assim, 90% das questões da VUNESP estão nessa lógica aqui, tá? Posso ter uma questão de recurso expressivo, perguntando ironia. Então, pensando já em conteúdos que caem menos nessa lógica agora. Tipologia textual, gênero textual, recurso expressivo. Posso pedir para você fazer uma análise da estrutura do texto, função de um determinado, função do primeiro parágrafo, função do segundo, né? E funções, além de funções, a gente tem sentido de partes do texto, que seria, por exemplo, reescrever um trecho mantendo o quê? O sentido. Pode cair. Então, isso aqui vai ser o nosso top 10, sendo que esses 5 primeiros conteúdos são prioritários: inferência, vocabulário, conotação versus denotação, referenciação e padrão de linguagem adotado no texto. Mas a VUNESP ainda pode cobrar tipologia, gênero, recurso expressivo, ironia, metalinguagem, figuras de linguagens diferentes, metáfora, metonímia, dentro do contexto do texto, funções de partes do texto. O segundo parágrafo exemplifica o primeiro, o quarto parágrafo do texto resume as ideias com não sei qual finalidade. Sentido de parte do texto, que aí nesse caso eu pego uma frase, um determinado trecho do texto, reescrevo esse trecho e peço ao candidato para avaliar se houve ou não manutenção de sentido. É claro que nessas de sentido, eventualmente eu posso ter uma questão também que envolva conhecimento gramatical. Então eu posso falar assim, ó, assinale a alternativa em que se manteve o sentido e a correção gramatical. Então isso é possível também em se tratando de VUNESP. É claro que, por exemplo, assim, essas de manutenção de sentido numa prova do Sebrasp caem muito mais, né? Bom, já temos uma noção do que a VUNESP trata em relação à interpretação de texto. Agora vamos para os aspectos gramaticais. Então, em se tratando de gramática, Flávia, qual que é o percentual de gramática e o percentual de texto na prova da VUNESP?
Geralmente, a VUNESP vai trabalhar pelo menos 40% interpretação de texto, o que faz com que o aluno realmente tenha que ter essa habilidade, tá, gente? E nós vamos treinar muito ao longo do nosso curso interpretação de texto. Então, é necessário que o aluno dê a devida atenção à interpretação de texto. Bom, aí, VUNESP, aspectos gramaticais. Então, nós vamos para o nosso top 10 em relação aos aspectos gramaticais dessa organizadora, tá? Bom, primeiro conteúdo que a VUNESP cobra, pronome, gente, e mais especificamente colocação pronominal. Não cai, despenca. Segundo conteúdo, pronome, uso de o versus lhe. Pronome, vou colocar número aqui só para a gente. Relativo, emprego de pronomes relativos. Substituição, onde, por, em que. Então, ela propõe aí substituição. Próximo conteúdo que a VUNESP cobra, verbo. Dentro do conteúdo de verbo, gente, a gente vai ter as questões de conjugação, as questões de paralelismo, que eu vou chamar de correlação entre tempos e modos. Então, ela vai pedir para você analisar a complementação de um verbo em relação ao outro, vozes verbais. Então, conjugação, correlação entre tempos e modos, vozes verbais, pode cair algum conteúdo de sentido, né? Então, posso ter uma questão de carga semântica de tempos e modos. Depois de verbo, eu vou ter uma questão, com certeza, de concordância, tanto verbal quanto nominal. E a VUNESP cobra concordância nominal, então não negligencie esse conteúdo. Verbal mais, mas o outro também cai. Regência, e a regência pode estar associada a outro conteúdo. Crase. Pontuação, sempre cai. Nós vamos ter questões de classes gramaticais gerais, né? Nesse caso aqui, a VUNESP sempre vai perguntar palavras, vai pedir palavras que pertencem à mesma classe gramatical a partir de destaques. Então, ela vai destacar algumas palavras e pedir para o aluno indicar aquelas que pertencem à mesma classe gramatical, beleza? Sempre fazendo essas correlações. E aqui eu vou colocar uma geral de norma culta, explorando conectores, carga semântica de conectores. Tanto posso cobrar o sentido do conector, como também apenas o uso correto, onde é que o conector foi aplicado adequadamente, tá? Gente, nesse top 10 de gramática da VUNESP, a gente tem que prestar atenção em duas questões importantes. Atenção! Mesmo que a VUNESP não peça análise sintática no edital, porque isso é frequente na sua banca, então, mesmo que ela não peça análise sintática no edital, esse conteúdo é necessário. Por quê, gente? Porque se você não tiver uma noção de análise sintática, você não consegue aprender pontuação, você não consegue aprender regência, não consegue aprender concordância. Então, a análise sintática é base para outros conteúdos. Então, a análise sintática, ela serve de base para outros conteúdos dentro da lógica do texto. A gente tem que ficar sempre muito atento a isso para não perder ponto à toa. Que às vezes o menino fala assim, não estudei isso, eu não estou entendendo uma questão de concordância, porque eu estou lá explicando partícula si. Aí o menino não sabe a diferença entre um si partícula passivadora e um si índice de determinação do sujeito, o que aparece na parte de análise sintática. A segunda coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte,
Como a VUNESP geralmente coloca emprego de nomes e verbos, no geral, assim, ela está falando de todas as classes gramaticais e ela está falando do emprego de todas as classes gramaticais. Então, isso quer dizer o seguinte, eu posso ter uma questão sobre plural de composto e ela, às vezes, trabalha coisas bem esdrúxulas, como plural de composto que caiu nessa prova de fiscal do ISS, mas eu já vi em outras provas, por exemplo, ela cobrar uma questão de substantivo sobrecomum. Então, cuidado para deixar de lado, né, para não deixar de lado conteúdos que podem ser relevantes, porque, gente, a classificação de vocês, ela depende do detalhe, não é do que cai mais. Às vezes o menino fica chateado com isso, mas é o ponto que você precisa, não é o ponto do que a VUNESP cobra mais. Isso aqui, quem está estudando para a sua prova vai dominar. O ponto que a pessoa precisa vai ser tirado porque a pessoa tem um bom domínio de análise sintática, mesmo que não estivesse cobrando diretamente no conteúdo. A pessoa tem um domínio de conteúdos que estavam elencados no edital, mas que acabam sendo cobrados esporadicamente. Então, cuidado com essa ideia de que eu vou estudar só aquilo que cai mais. Não, aquilo que cai mais, a maioria que está de fato competitiva no concurso vai dominar. Você tem que estudar para além daquilo ali, tá? Bom, então, atenção 2 é o seguinte, a VUNESP sempre vai inovar um pouquinho. Então, aqui, ó, há sempre questões menos previsíveis na prova. O que são essas questões menos previsíveis? Plural de composto, flexão de grau, questão de gênero, feminino e masculino. Então, atenção, cuidado para você não ficar apenas nos conteúdos prioritários e esquecer que você precisa estudar todo o seu edital, beleza? Então, ó, dito isso, nós já sabemos quais são os aspectos prioritários de interpretação de texto da VUNESP, quais são os aspectos prioritários da VUNESP em relação a conteúdos de natureza gramatical. Respirou? Você já sabe o seguinte, para minha prova, eu preciso estudar todos os conteúdos previstos no edital e ainda priorizar determinados conteúdos a partir de questões. O que vai fazer a diferença é a quantidade de exercícios que você vai fazer. E aqui no nosso curso nós vamos fazer muitos exercícios. Nós temos duas propostas de curso diferentes e a partir desse momento, a partir da primeira aula, você vai ter uma noção do que faz mais sentido para você. A primeira proposta de curso é um curso teórico e prático. Então, eu trago toda a teoria prevista no seu edital, então todos os conteúdos de interpretação de texto e todos os conteúdos de gramática previstos no edital da VUNESP e ainda questões, tanto por assunto quanto provas completas. Então, a gente faz por assunto e também fazemos provas completas, tá? Nós vamos corrigir ao longo do nosso curso mais ou menos umas 400 questões, então é um volume interessante aí para você se manter atualizado, começando sempre das questões mais recentes da banca para efeito de provas completas. Então, imagine o seguinte, senão eu vou repetir a questão, né, gente? Aí não vai ter graça. Eu vou pegar as provas de 2024, vou fazer provas completas. E eu vou pegar as questões de 2023 e vou separar por assunto. Só verbo, só pronome. Em algum conteúdo, eventualmente, quando eu não conseguir colocar 10 da mesma ou 20 da mesma, eu vou pegar de 2022. Só para a gente não fazer a mesma questão na lista de prova completa e na lista de por assunto, tá? Então, ó, você vai ter uma lista lá de colocação pronominal da VUNESP, de pronome. Ah, pronome a gente vai fazer várias listas, porque como é uma matéria que cai muito, a gente precisa priorizar, né? Verbo também, a gente vai ter mais de uma lista, concordância, porque vai fazer sentido para você. Pode ter certeza de que esses conteúdos prioritários dentro da VUNESP precisarão ser estudados com um pouco mais de afinco e assim nós faremos. E por meio das provas completas, a gente vai trabalhar tanto a base de interpretação de texto, a dinâmica de tempo de prova, vamos trabalhar também esses conteúdos mais exóticos que eventualmente aparecerão. Então, agora, neste momento, nós vamos corrigir uma prova com 25 questões da VUNESP para que você entenda como a sua organizadora trabalha. Se por acaso você se sentir muito inseguro na prova, Flávia, eu não consegui fazer a prova toda, achei muito difícil, quer dizer, você já está mais inclinado aí para a necessidade de um curso teórico do
que um curso 100% prático. Qual que é o outro curso que nós temos? É o curso de questões. Então, nesse curso, o nosso foco é corrigir provas da VUNESP e fazer questões por assunto. Nesse caso, o aluno já precisa de um instrumental teórico. Ele precisa ter uma base para não ficar ali, como é que eu posso dizer, perdido. Flávia, eu comecei no curso teórico, depois eu percebi que eu estava muito avançado e quis ir para o curso prático, ou vice-versa. Eu comecei no curso prático, achei que eu estou fraco, preciso voltar para o curso teórico. Você acha que é possível? Como que a gente trabalha dessa forma? É totalmente possível, gente, porque o objetivo aqui é você se sentir confortável e principalmente o seu resultado, porque o seu resultado, né, gente, ele é que define o meu. Então aqui, ó, nossas duas opções de curso, e aí você vai definir a partir das próximas aulas, você pode assistir algumas aulas teóricas também para você entender como é que é, tá? Então, os nossos dois cursos, você pode fazer algumas aulas demonstrativas para entender o que faz mais sentido para você. Eu falo assim, as primeiras aulas VUNESP a gente grava ao vivo, mas eu não sei em que dia que você está assistindo essa aula, então a gente grava ao vivo VUNESP sempre às segundas-feiras à tarde. Mas, de repente, quando você adquirir o curso já vai estar tudo gravado, então não adianta eu falar isso aqui, porque isso só vai valer para os meses de junho e julho de 2024, que serão meses em que estaremos gravando essas turmas, tá? Então, cursos VUNESP, você vai ter duas opções: curso completo, mais resolução de essas 400 questões divididas em por assunto e provas completas. Aqui a gente ainda coloca algumas de revisões gerais, né? Porque tem que ter para a véspera da sua prova você ficar treinando. Então, teoria mais exercícios, toda a teoria prevista no seu edital, mais resolução de questões por assunto, provas completas e revisões gerais. E a gente tem o curso de exercícios, que lá no nosso site você encontra como correções de prova. Neste curso de exercício, o foco é questão. Então, a gente vai ter resolução de 400 questões, são as mesmas questões, né, gente? Eu não tenho como fazer tudo diferente, porque nem tem prova da VUNESP em quantidade suficiente para eu fazer, por exemplo, 2024, duas turmas diferentes. Infelizmente, não tem. Dependendo da banca, até tem. Se fosse a FGV, teria. Provas completas e revisões gerais. Então, nesse curso aqui, você vai ter resolução de 400 questões. Carga horária de cada curso, tá? Para você se programar. Aqui, mais ou menos 60 aulas com cerca de 1 hora de duração cada aula. E no caso do curso de resolução da VUNESP, mais ou menos 30 aulas. Mais ou menos 30 aulas com cerca de 1 hora de duração cada. Então, opções aí. Esse curso aqui, indicado para quem já tem uma base, tá? Já fez com outro professor, comigo mesmo, um curso geral. E precisa se familiarizar com o perfil da banca. Esse curso aqui é indicado para quem precisa aprender ou rever a matéria. E praticar, porque sem exercício a gente não vai. Então, a gente precisa de aprender e ainda revisar a matéria ali também por meio de exercícios. Bom, dito isso, já podemos ir para a nossa prova, porque você já sabe quais são as opções de curso que você tem em se tratando de VUNESP. Esses cursos todos de 2024, então são turmas super novas que vão poder te atender aí. São esses cursos da VUNESP 2024. Gravados em que meses, Flávia? Junho e julho de 2024. A gente só vai gravar esse curso de novo ano que vem, né? Porque aí já deu tempo da sua prova fazer outras bancas e aí a gente já pode fluir aqui com este curso. Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva, sabe para quê? VUNESP prova.
fiscal do ISS de São Paulo, cargo auditor fiscal, concurso aplicado em 2024, um concurso top, né? Mas um concurso difícil também, com muitas questões de língua portuguesa. No caso dessa prova aqui, foram 25 questões de língua portuguesa, diversos textos. Quando você achou que estava chegando ao final da prova, gente, e eu fiquei até cansada para vocês, fiquei imaginando o menino no dia da prova. Quando você já tinha feito um monte de questão, faltando, tipo assim, 3 questões, a VUNESP colocou mais um texto gigante e difícil para ser interpretado nessa prova. Nós vamos fazer várias revisões de conteúdo a partir das provas completas. Então, fique tranquilo que toda vez que a gente fizer uma prova completa, você vai revisar comigo conteúdos, como faremos agora. E se você está fazendo o nosso curso teórico, as suas aulas de correção de provas estão lá no finalzinho do curso, beleza? Você vai ter teoria, exercício por assunto, revisões específicas e, na sequência, as suas aulas com correções de prova para você ter uma sistematização mais organizada. Você pode fazer em qualquer momento do curso, mas você tem uma pastinha lá que estão provas de 2024 e, se forem necessárias, provas de 2023, porque às vezes a banca tem poucas provas, né? Eu já corrigi em outro momento para ficar tudo certo. Então, bora lá fazer essa linda prova da VUNESP, fiscal do ISS de São Paulo, cargo auditor fiscal, né? Já falamos sobre isso. E vamos lá. Leia a charge. Então é charge, tirinha, cartoon. Flávia, o que é a charge? Então, na hora que falou charge, eu pensei, é um texto temporal. A charge, gente, é sempre uma crítica ligada a um determinado momento. Então, é sempre um texto temporal. Vai ter quadro único, né? Em geral, apresenta viés crítico. Por um fio, mas me divertindo. Então, olha o que eu tenho. Péssimas Influências, Stella Mai, Péssimas Influências, um texto publicado na Folha de São Paulo em 26/7/2023, sempre importante ligar o texto à sua fonte, porque isso aqui, ó, ajuda a gente a ter uma ideia do que está escrito. Então, quando eu falo assim, ó, por um fio, mas me divertindo, é uma conjunção. Essa questão parece de texto, mas ela é de gramática, por incrível que pareça. O menino olha e fala assim, Flávia, eu não consegui entender que ela é uma questão de gramática. Por um fio quer dizer, estou por um fio, né? A pessoa está, porque aqui, me divertindo, ó, estou preso. Está implícito aqui, né? Estou preso por um fio. Existe uma teoria que vai falar assim, ó. Então, as orações coordenadas apresentam diferentes níveis de valorização no enunciado. As orações sindéticas, quer dizer, as que têm conector, as orações sindéticas, o que são as sindéticas? Com conector. Por isso que o menino tem que saber a análise sintática, tá vendo? As orações sindéticas evidenciam o que é prioritário dentro do enunciado. Então, quando eu leio essa charge assim, ó, por um fio, mas me divertindo, e eu leio assim, ó, com a informação mais me divertindo, prioriza-se na charge a ideia de, então, o que está sendo priorizado dentro do contexto da charge? A diversão. É isso aqui. Aí o aluno, às vezes, acha a questão tão simples que ele não consegue fazer. É aborrecimento? Não. É descontentamento? Não. Prioriza-se a perplexidade? Não. A parcimônia? Não. Entretenimento. Se você observar, a questão é quase que de sinônimo. Então, com a informação mas me divertindo, prioriza-se na charge a ideia de entretenimento, de diversão. Então, neste caso aqui, a gente sabe que o que está ressalvado, que é esse conector mas aqui, é o que está sendo priorizado, é entretenimento.
No fundo, era uma questão bem de sinônimo, né? Porque ele pegou a oração coordenada, sindética adversativa, ó, mas me divertindo, e perguntou assim: prioriza-se na charge o quê? Adversão. O que é adversão? É sinônimo de entretenimento? Sim, então é essa, entretenimento. Beleza? Letra D, de Deus ajuda menino que senta e estuda um tantão. Feito isso, leia o texto para responder as questões de números 2 a 12. Então, eu geralmente organizo o meu texto. Primeiro, segundo, terceiro, porque se eu tiver uma questão que pede alguma informação localizada em determinado parágrafo, eu já consigo ter uma lógica melhor de organização das ideias. Então, a primeira coisa que eu faço é já deixar no meu texto uma lógica, tá? Então, neste caso aqui, ó, organizando as ideias do texto, o que é que nós vamos ter? Título: Empreendedores culturais são o futuro que não demora. Deixa eu colocar esse título centralizado só para. Então, temos como título: Empreendedores culturais são o futuro que não demora. Título. Primeiro parágrafo, há algo de bonito e triste. Segundo parágrafo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, a primeira coisa que eu faço é organizar a leitura do meu texto. E, na sequência, vou ler o texto fazendo as devidas correspondências, tá? Há algo de bonito e triste que sempre me chama a atenção na letra de Fórmula Mágica da Paz, dos Racionais MCs. Na letra, dizem que, gente, só fazendo já um comentário, não existe esse apóstrofo no plural de sigla. Então, vamos supor que eu tivesse uma sigla, tipo assim, eu tenho lá, sei lá, ONGs. Porque se isso cair na sua prova, cai plural, né? ONGs não pode ter esse apóstrofo, tá? Então, o texto, beleza, pode trazer, mas não se usa. Então, não se usa apóstrofo no plural de siglas. Há algo de bonito e triste que sempre me chama a atenção na letra de Fórmula Mágica da Paz dos Racionais MCs. Na letra, então retomando letra, dizem que o espaço onde vivem nos anos 90 era como um campo minado, cheio de problemáticas estruturais. Mesmo assim, eles não desistiram de encontrar uma saída, uma solução. De lá para cá, passaram-se quase 30 anos e ainda identificamos pontos comuns com aquela realidade. Então, ó, passaram-se quase 30 anos e ainda identificamos pontos em comum com aquela realidade. O país, que foi marcado pela colonização e conflitos diversos, é palco de características únicas que atravessam e reverberam até os dias de hoje, tanto nas vivências como na expressão artística da população preta e pobre. Em 2019, enquanto prestava mentorias com O Preta para empreendedoras negras e indígenas a convite da Feira Preta, aprendi a usar a expressão que define bem essa gana por sobrevivência, esse jeitinho brasileiro de não desistir nunca. A civirologia, a arte de se virar e achar uma solução para tudo. Claro que isso aqui é um neologismo. O empreendedor cultural, assim como o empreendedor social, não busca somente resultados financeiros, mas também resultados como missão social cultural. Esse empreendedor observa oportunidades, ou seja, onde o Estado atua de maneira desigual e insuficiente, lá está esse empreendedor investindo recursos financeiros ou não para a realização de atividades que fomentem o bem viver, a educação e a formação de cidadãos. Então, ele está falando que tanto o empreendedor cultural quanto o social não objetivam apenas o lucro, não é isso. Não só, eles objetivam impactos positivos na vida das pessoas. E eles atuam exatamente onde o Estado atua de maneira desigual ou insuficiente. Na sequência, de acordo com pesquisa da Unesco,
antes da pandemia, segmentos culturais e criativos tinham previsão de gerar 43,7 bilhões para o produto interno bruto até 2021. Entretanto, conforme indicaram os resultados da pesquisa da FGV, os setores de economia criativa com atividades de setor cultural estão entre os mais prejudicados pela recente crise sanitária. Então, aqui está falando dos prejuízos causados pela pandemia, tá? E aí você vai lendo o texto assim. Dos setores culturais. Felizmente, não é difícil afirmar que há uma crescente positiva em relação às expressões artísticas empreendedoras e autônomas, em diferentes formatos, não só musicais. Vemos celulares simples como trampolins para pessoas saírem do anonimato e protagonizarem suas narrativas cotidianas. A exemplo disso, destaco Fernanda Souza e Jeff Delgado, diretores criativos e fotógrafos que alcançaram grandes marcas e símbolos relevantes para a cultura nacional e internacional. É possível que a associação não seja automática, mas acredito que pertencemos a uma geração que responde ao tempo, quer dizer, que resolve, né? Refletimos o passado e desfrutamos no presente de direitos conquistados. Peço licença aos meus mais velhos para citar a ideologia de Sankofa. Ao retornar ao passado, ressignificamos o presente e construímos o futuro. E, em minha opinião, no futuro, empreendedores culturais serão inevitáveis e contundentes para a sustentação da economia do país, talvez do mundo. Então, aqui falando de empreendedores culturais, são um futuro que não demora, quer dizer, volta no título. Quando fala assim, ó, são um futuro que não demora. No caso aqui, a tese, né, a autora defende, vem ganhando destaque, né? E isso acontece porque não objetiva apenas o lucro, mas impactos positivos na vida das pessoas e também a atuação onde o governo não dá conta de atuar. Então já temos uma noção global do texto. Flávia, você acha que vale a pena ler as questões primeiro? No caso da Vunesp, eu receio que você não tenha tempo hábil para isso, tá? Geralmente as provas são longas, então você precisa se dedicar a fazer a prova primeiro. Se der tempo de voltar, beleza. Se não der, deixa assim que é melhor. Bom, eu tenho o seguinte. O título do texto permite entender corretamente. Então, a gente vai fazer a análise do título. Lógico, eu quero a melhor. Se eu pedir corretamente, eu quero a mais certa. Inviável a transformação social-cultural pelos empreendedores culturais. Inviável, isso aqui contradiz o texto, porque o texto fala que é viável. Então, ó, aprendendo a analisar, contradiz o texto. Pois a autora defende que esse tipo de atividade marcará o futuro, né? Um futuro que não demora. Então, ela defende que esse tipo de atividade marcará o futuro. Incompreensível. Então, o título do texto é Incompreensível o papel dos empreendedores culturais na sociedade. Não, o título fala que é incompreensível? Não. O título sugere o papel dos empreendedores no futuro do país. Iminente, o que quer dizer iminente? Próximo, né? A questão cobrou vocabulário também. Eminente, elevado, importante. Então, iminente a presença transformadora dos empreendedores culturais no país. Boa, né, gente? Quer dizer, quando ela fala no futuro, ela não está falando que é um futuro distante. Muito pelo contrário, ela fala que esse movimento já acontece hoje. Então, essa é boa.
flagrante a coerção social frente aos avanços dos empreendedores culturais. Então, existe uma coerção, uma limitação, uma modelação social? Não existe isso. O texto, não, vou colocar o título, porque pede para você analisar o título. Paulatina a manutenção da economia com a ajuda dos empreendedores culturais. Então, não existe essa noção aqui também. Quando fala paulatina, né, a gente vai ter que pensar assim, a forma como isso se dá é paulatinamente, a gente não tem essa noção dentro do texto. Então, ó, inviável, incompreensível, iminente, depois flagrante e depois paulatina são os termos aqui que a gente tem dentro do texto. Aqui seria aos poucos, gradativamente. Então, essa ideia, né, de alguma coisa pausadamente, não é o caso, né? Então, flagrante, a gente tem no sentido de visível, apresentado. E coerção seria a ideia de o quê, gente? Então, nesse caso aqui, se a gente pensasse em coercitiva, imposta, o que seria para a gente pensar nesse flagrante? A coerção, você interpretar o trecho. Imposto, né? Então, pensando nas palavras que o título não traz. O nosso título traz o seguinte, que o empreendedorismo do futuro, que o empreendedorismo cultural se conecta com o futuro. Então, empreendedores culturais são um futuro que não demora. É isso que a gente tem, ó. Que não demora quer dizer que está próximo. Sobre o que está falando? Empreendedores culturais. Como é que eles são definidos? Futuro que não demora. O que é o futuro que não demora? É um futuro próximo. Bom, pensando nas palavras do título, eu volto às alternativas só para fechar a nossa questão. Olha o que a gente tem. Se é impossível, tá errado, porque lá no texto a gente estava falando do futuro que não demora. Incompreensível? Não. Iminente? Que não demora é próximo. Iminente a presença transformadora dos empreendedores culturais no país. Possível. Flagrante a coerção social, que seria o mesmo que imposição frente aos avanços dos empreendedores culturais. Não tem isso no texto. E paulatina, devagar, a manutenção da economia com a ajuda de empreendedores culturais. Então, na verdade, a gente só tem o seguinte, que os empreendedores culturais, eles representam um futuro que não demora. Logo, iminente a presença transformadora dos empreendedores culturais no Brasil. Eles são um futuro que não demora. A alternativa correta, letra C, de continuarei estudando até tomar posse. De com certeza, Deus ajuda o menino que senta e estuda o dia inteirinho. De acordo com a análise da autora, o conceito de civirologia torna-se evidente que, bom, vamos pensar nesse neologismo. Ela fala que esses empreendedores sociais, culturais, eles acabam dando um jeito, conseguem resolver, superam obstáculos. Então, qual que é a lógica de civirologia, considerando a base do nosso texto? Os grupos marginalizados, e lá no texto ele fala sobre isso, né? Pretos, pobres, os grupos marginalizados socialmente buscam espaço na sociedade contemporânea. E isso ocorre porque as pessoas convivem com problemas que eram comuns nos anos 90. Então, ela fala que esse conceito aqui, ó, torna evidente que ainda há problemas a serem superados, porque a civirologia é alguém que supera obstáculo,
é alguém que consegue resolver apesar de. Então, o que fica evidente? Que ainda há problemas a serem superados. Esses problemas atinentes às questões raciais, às questões de marginalização, a tudo isso. Então, os grupos marginalizados socialmente buscam espaço na sociedade contemporânea, e isso ocorre porque ainda há pessoas que convivem com problemas que eram comuns nos anos 90. Bom, isso aqui é bom, mas vamos fazer as outras e eu vou voltar no texto para te mostrar isso aqui, tá? A busca por sobrevivência tornou a vida um grande desafio nos centros urbanos. E isso vem se acentuando, criando uma situação provavelmente impensada nos anos 90. Impensada não, já era comum. Isso aqui contradiz o texto. Eu vou voltar no texto para você ver isso aqui. A representatividade de grupos negros e indígenas passa por uma redefinição na sociedade. E isso acontece porque hoje é eles que ditam a cultura. Isso aqui, ó, infelizmente não está aderente ao texto. E diferentemente do cenário dos anos 90, o cenário ainda não foi superado. Os bens culturais têm estado mais próximo da população graças aos empreendedores culturais. E isso tem revoltado alguns grupos que recriam o cenário problemático dos anos 90. Isso extrapola o texto, isso tudo. Depois eu tenho o seguinte: o enfrentamento das injustiças sociais tornou-se possível com a mudança de mentalidade social cultural das pessoas. Isso se reflete nas relações harmoniosas. Não tem isso. Ainda ruins. Ai, Flávia, então o único caminho para eu acertar, no fundo, era voltando ao texto, pegando o segundo parágrafo, que traz a questão da civirologia. E ele fala o seguinte: esse termo serve para indicar o quê? Serve para indicar tudo que está aqui, ó. O país, que foi marcado pela colonização e conflitos diversos, é palco de características únicas que atravessam e reverberam até os dias de hoje, tanto nas vivências como na expressão artística da população preta e pobre. Atravessam e reverberam, quer dizer, ainda hoje existe preconceito e ainda hoje há reflexos desses problemas. Em 2019, enquanto prestava mentorias com o Preta para Empreendedoras Negras e Indígenas, a convite da Feira Preta, aprendi a usar uma expressão que define bem essa gana por sobrevivência. Então, fala sobre sobrevivência. Esse jeitinho brasileiro de não desistir nunca. A civirologia, a arte de se virar e achar uma solução para tudo. Mas aqui ele fala que atravessa e reverbera. Flávia, aqui em cima, ó, na letra, dizem que o espaço onde vivem nos anos 90 era comum como um campo minado, cheio de problemáticas estruturais. Agora, lê o resto para você pensar. Mesmo assim, eles não desistiram de encontrar uma saída. É a civirologia, uma solução. De lá para cá, passaram-se quase 30 anos e ainda identificamos pontos em comum com aquela realidade. Quer dizer, os problemas que apareceram lá nos anos 90 ainda não foram o quê? Superados. Então, o nosso texto ele fala que esses problemas não foram superados. De modo que temos o seguinte nas alternativas. A melhor resposta, letra A. Os grupos marginalizados buscam espaço na sociedade. Isso ocorre porque as pessoas convivem com os problemas que eram comuns nos anos 90. Elas buscam espaço. Agora, essa daqui eu fiz por eliminação, gente. Eu marquei A porque todas as outras são elimináveis. Ó, a busca por sobrevivência tornou a vida um grande desafio nos centros urbanos. O texto não traz a expressão centros urbanos, tá? Mas ainda que trouxesse, olha o final. E isso vem se acentuando atualmente, criando uma situação provavelmente impensada
nos anos 90. Impensada, não. Fala que, na verdade, continua sendo do mesmo jeito. Impensada não tem jeito. Então, isso aqui contradiz o texto. A representatividade de grupos negros e indígenas passa por uma redefinição na sociedade. E isso acontece porque hoje eles é que ditam a cultura social, diferentemente do cenário dos anos 90. Não é diferentemente. E também não fala que eles ditam a cultura social, eles ainda encontram muita dificuldade para legitimarem o seu papel cultural. Os bens culturais têm estado mais próximos da população graças aos empreendedores culturais. Não falou isso no texto, não. E isso tem revoltado alguns grupos, isso também não fala, que recriam um cenário problemático dos anos 90. Nada a ver. O enfrentamento de injustiças sociais, isso existe no texto, tornou-se possível com a mudança da mentalidade social, cultural das pessoas. E isso reflete nas relações sociais harmoniosas com as dos anos 90. Ele fala que lá já era ruim e continua ruim. Então, essa questão foi por eliminação. O conceito de civirologia permite inferir no texto que ainda há problemas a serem superados e que esses problemas vêm lá da década de 90. E voltando ao texto, realmente é possível perceber isso. A gente consegue ter essa noção a partir disso aqui, ó. De lá para cá, passaram-se quase 30 anos e ainda identificamos pontos em comum com aquela realidade. Essa realidade é de um campo minado, cheio de problemáticas estruturais. Quer dizer, esses problemas ainda não foram superados. Então, o texto traz essa noção de que os problemas lá da década de 90 não foram superados. E que, por isso, as pessoas negras, as pessoas mais pobres, os indígenas precisam da civirologia. Que não deveria ser assim, né, gente? De acordo com a autora, Leila, que é o nome da autora, né? O papel dos empreendedores culturais é visto como uma missão. Vamos só pensar. Ela mostra isso aqui falando o seguinte: não é só o lucro, né? Eles têm o papel de atuar em locais de ineficiência do Estado. Outra questão aqui, não objetivam apenas o lucro. O negócio aqui vai ser impacto social. Então, a base vai ser um maior impacto social. Então, de acordo com a autora, o papel dos empreendedores culturais é visto como uma missão. Aí a gente vai analisando as alternativas. Da Unesco, que incentiva a economia criativa como forma de reverter os prejuízos da classe artística após a pandemia. Não fala nada disso no texto, né? Então, está fora do eixo temático do texto. Aí depois eu tenho. É uma missão econômica, que visa o investimento intenso nas áreas deficitárias da sociedade, nas quais a grande rentabilidade é certa. Gente, não tem a ver com isso, tem a ver com impacto social positivo. Então, não é uma questão puramente econômica, é uma questão mais social, que visa impactos positivos. É uma missão artística que tem como objetivo descobrir nomes influentes para colaborar em projetos sociais sem fins lucrativos. Isso não fala no texto, isso também não fala no texto. Então, aqui, ó. Extrapolações em relação ao texto. Aí eu tenho, é uma missão social. Opa, gostei, lê direitinho. É uma missão social que articula diferentes momentos culturais do país, conscientizando a população sobre a importância da arte. Não é esse ponto, ó. Isso aqui que está errado. O objetivo não é conscientizar sobre a importância da arte. O objetivo é, aqui, ó, atuar em locais de ineficiência do Estado.
Então, o objetivo é atuar em locais de ineficiência do Estado. Então, é uma missão social-cultural que complementa lacunas deixadas pelo Estado de forma a garantir o bem-estar social da população. Essa daqui, gente, está igualzinha no texto. Essa daqui eu não tinha direito de reclamar, não. Estava tão fácil que ele ia olhar e falar assim, tô com medo de não ser isso, né? Mas o texto fala exatamente isso, ó. Vou marcar aqui para você ter essa noção. Vou usar o marca-texto azul. Então, o que eu tenho é, o empreendedor cultural, assim como o social, não busca somente resultados financeiros, quer dizer, pode ter lucro, não é sem fins lucrativos, mas também resultados com missão social cultural. Esse empreendedor observa oportunidades onde o Estado atua de maneira desigual ou ineficiente. Lá está o empreendedor investindo recursos financeiros ou não para a realização de atividades que fomentem o bem viver, a educação e a formação de cidadãos. Então, o objetivo não é só a arte, né? Então, esse trecho aqui, ó, estava muito fácil. Questão 4 está respondida todinha nele. Então, questão 4, totalmente respondida com o finalzinho, o terceiro parágrafo inteiro, né? O finalzinho desse slide aqui. E não estava difícil, não. Então, nossa resposta à questão de número 4, letra E, de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer, né? De estuda que a vida muda. Depois eu tenho a questão 5. Considere as passagens do texto. O país, que foi marcado pela colonização e conflitos diversos, é palco de características únicas que atravessam e reverberam até os dias de hoje. Essa questão é de vocabulário. E a sua banca sempre vai apresentar pelo menos uma de vocabulário. O normal na VUNESP, inclusive, gente, é mais de uma questão de vocabulário, tá? Então, o país que foi marcado pela colonização e conflitos diversos é palco de características únicas que atravessam e reverberam até os dias de hoje. Quando eu falo que reverberam até os dias de hoje, tem efeitos até os dias de hoje, né? Que aí a gente vai procurar algo mais ou menos assim. Tenta sempre desdobrar a palavra. Aprendi a usar uma expressão que define bem essa gana por sobrevivência. O que seria essa gana? Seria esse propósito, né? Essa sede de sobrevivência. Para a realização de atividades que fomentem o bem-estar, estimulem, promovam. Então, beleza. Bom, vamos começar com o que eu acho que é mais fácil. Fomenta. É o mais simples aqui para você olhar. Então, eu ia pensar assim, ó, atividades que fomentem o bem-estar, que provoquem. Ah, possível. Mantenham, não é a mesma coisa, porque manter é a quantidade que estava. Quando eu quero que fomente, eu quero que aumenta. Então, aqui não. Estimula, muito bom. Cerceiem, lógico que não, é o contrário. Impulsionem, possível. Então, olhei. Essas daqui a gente ainda tem a opção. Bom, aí quando eu vou para reverberam até os dias de hoje. Permanecem até os dias de hoje? Possível. Influenciam até os dias de hoje? Então, eu tenho assim, ó, atravessam e influenciam até os dias de hoje. Até que eu poderia, mas o mantenha já estava eliminado. Então, essa daqui está fora. Essa daqui está fora, né? Repercutem até os dias de hoje? Pode. Depois, indignam até os dias de hoje? Não, né? Então, essa daqui não dá, porque indignação não é o caso. Reverberam quer dizer, tem efeito até os dias de hoje, não é? Mantenha a indignação até os dias de hoje, tá? Bom, aí eu tenho palavra do meio. Aprendi a usar uma expressão que define bem essa gana por sobrevivência. Então, essa gana vai ser um sonho? Não. Vai ser um ímpeto, essa vontade? Vai ser isso aqui. Essa pretensão?
Não, porque aqui também a gente já tirou. Então, a melhor resposta vai ser isso aqui, ó. Repercutem no lugar de reverberam, quer dizer, repercutem até os dias de hoje, têm efeitos até os dias de hoje. Ímpeto, gana e atividades que fomentem o bem viver, atividades que estimulem o bem viver. Então, todas essas vão ser adequadas ao preenchimento das lacunas. E aí dá para a gente ter uma ideia, né? E já vamos para a próxima questãozinha. Então, estamos na questão de número 6 e temos o seguinte. A expressão destacada e empregada em sentido figurado, conferindo um valor positivo ao enunciado, está presente em... Bom, sentido figurado quer dizer fora do sentido real. Bom, pensei e fui trabalhar as expressões destacadas. Cuidado para você não ficar olhando o resto. E você está querendo marcar o quê? A mais figurada dessa base. Lá está esse empreendedor investindo recursos financeiros. Isso aqui, denotativo. Vemos celulares simples como trampolins para pessoas saírem do anonimato. Trampolins, pontes, caminhos, recursos. Figurado, claro. O país que foi marcado pela colonização e conflitos diversos, denotativo. Mas acredito que pertencemos a uma geração que responde ao tempo, quer dizer, ao momento, também é denotativo. Dizem que o espaço onde viviam nos anos 90 era um campo minado. Bom, gente, a banca marcou como resposta essa e não voltou atrás, tá? Mas aqui há certo nível de figuração. Mas eu vou te explicar por que tá errado mesmo, que tem que ser essa mesmo, tá? Só que o enunciado nem é certo. A linguagem figurada. Vou colocar assim para ficar melhor. Aqui, ó. Na letra E, é evidente que aqui é figurado. Então, na letra E, é evidente que há linguagem figurada. Mas por que, então, que a gente não tem duas respostas e não faz sentido anular a questão? Por causa disso aqui, ó. Conferindo um valor positivo ao enunciado. Então, não era só ser figurado. Eu queria um sentido figurado conferindo um valor positivo. Então, quando eu falo assim, ó, vemos celulares como trampolins, é positivo, para pessoas saírem do anonimato. Recursos é um recurso positivo para a divulgação do trabalho. Dizem que o espaço onde viviam nos anos 90 era um campo minado. Isso aqui é valor pejorativo. Quer dizer, campo minado, né, gente? Cheio de problemas. Então, apesar de eu ter linguagem figurada em duas alternativas, eu avaliei a carga semântica. Qual que tem um valor positivo? Apenas a letra B traz um valor positivo, de modo que a letra B vai ser a nossa única possibilidade de resposta. O fato de eu ter linguagem figurada em duas não quer dizer nada, né, gente? Porque eu tenho linguagem figurada em duas e, na verdade, a gente tem na letra E um valor o quê? Positivo ou negativo? Negativo, valor pejorativo. Beleza. Então, já sabemos que a questão 6 tem como resposta qual letra? B, de bom estudar. Respirou, foi para a questão 7 comigo. O que é que nós vamos ter na questão 7? No último parágrafo do texto, na passagem, peço licença aos meus mais velhos para citar a ideologia de Sankofa.
A expressão destacada confere ao enunciado o sentido de. Então, o que é que aquela expressão está indicando, beleza? Então, nós temos humor, respeito, submissão, desdém ou ironia. Qual que seria a lógica do nosso trecho aí? Quando é peço licença aos meus mais velhos para citar a ideologia, aqui é claro, gente, como eu tenho um recurso intertextual, eu tenho que saber quem que é isso aqui, né? Eu tenho que falar assim, deixa eu entender aqui o que está acontecendo. Então, na referência, é um recurso, né? Então, é uma referência a um elemento afro, né? Afro-brasileiro. Se você não soubesse isso aqui, ficava mais difícil. Então, uma citação de referência afro-brasileira que representa ou que apresenta erros do passado com foco em que eles não se repitam. Então, o objetivo aqui não é humor, não é submissão, não é desdém e nem ironia. O objetivo do texto realmente é respeito. Pede licença aos mais velhos para citar a ideologia destacada no enunciado como algo para não se repetir. É porque quando fala assim, pede licença aos mais velhos, porque os mais velhos eventualmente, gente, podem concordar ou podem pensar conforme o passado. Ou seja, eles podem validar essa cultura passada. E aí a autora pede licença exatamente para trazer essa reconstrução, essa nova ideia. Então a ideia aqui é de respeito. Bom, a regência verbal atende à norma padrão em. Então, quando eu falo regência verbal, agora eu tenho uma questão de gramática e eu quero a alternativa certa em relação à norma culta. Aí eu tenho assim, ó, você se empolga ou se opõe à ideia que os racionais MCs expressam na letra da música? Aqui, ó. Quem se empolga com. Quem se opõe a. Então, empolgar-se com. Então, você se empolga com a ideia ou se opõe a ela, teria que ser assim, né? No sentido de que os racionais MCs expressam na letra da música, eu não posso usar o mesmo complemento para termos com regências diferentes. Então, não se usa o mesmo complemento para termos com regências o quê? Distintas. Você entende ou se confunde com a ideia que os racionais MCs expressam na letra da música? Tá, quem entende, entende algo, quem confunde, confunde, né, com. Então, não se usa o mesmo complemento para termos com regências distintas. Você adere a ou contesta algo, né? Aderir é verbo transitivo indireto regido por a. Contestar algo. Então, você adere a ou contesta a ideia que os racionais MCs expressam na letra da música. Então, aderir a contestar algo. Você detesta ou adora a ideia? Detesta algo, adora algo. É a nossa resposta. Como os dois verbos são transitivos diretos, pode-se usar o mesmo complemento. Você concorda com ou discorda de, né, gente? Então, você concorda com ou discorda da ideia que os racionais MC expressam na letra da música? Então, qual é a regra que foi trabalhada aqui? A nossa resposta é a letra D. E nessa questão, a FUNESP cobrou uma única regra, qual seja, não se usa o mesmo complemento para verbos com regências distintas. Vamos revisar isso aqui numa linda ficha de gramática. Então, vamos colocar aqui regência. Esse aqui é a regra de emprestar o sapato. Põe assim para você lembrar. Ó. É a regra para emprestar o sapato.
Por que eu falo isso aqui com vocês? Porque você só pode emprestar o sapato se calçar o mesmo número. Então, é a sua regra para emprestar o sapato. Você só vai poder emprestar o sapato para a coleguinha se calçar o mesmo número. Graças a Deus, Deus seja louvado, eu não calço o mesmo número que a Júlia, minha filha, porque já basta ela pegar todas as minhas blusas, tudo que eu compro, qualquer coisa, gente. Comprei um shampoo, a Júlia pega. Comprei um blazer, ela pega. Ou a blusa, ou a camiseta, ou a roupa de ginástica, ela pega. Nem serve nela, nem fica boa, mas ela pega, né? Então, um brinco pega. Hoje eu tô até sem brinco, então ela deve ter pegado. É isso. Então, graças a Deus, Deus seja louvado que tem uma coisa que ela não pega, sapato. Por quê? Porque a gente não calça o mesmo número. Então, é a regra para emprestar o sapato. Eu só posso emprestar o sapato pro coleguinha se eu calçar o mesmo número. O problema não é emprestar as coisas pra Júlia não, tá, gente? O problema é que toda vez que eu procuro alguma coisa que ela levou pro quarto dela, tá amassado, embolado, jogado em algum lugar, ou seja, fora de cogitação uso naquele momento. Eu vou ter que lavar, passar, arrumar, porque eu guardo minhas roupas arrumadas. Ela ainda não, porque eu tenho esperança. Claro, é a última que morre, né? E outra coisa, você tá sem tempo e tal, enfim, vida que segue. A gente vai tentando dar uma desculpa aí pro menino, né? Então, regra para emprestar o sapato, tem que calçar o mesmo número. A nossa regra para fazer essa ficha é: não se usa o mesmo complemento para termos com regências distintas, nomes ou verbos, tá? Então, não se usa o mesmo complemento para termos com regências distintas. Vamos imaginar que eu tivesse assim, ó. O rapaz não só concordou, como assinou o acordo proposto pelo empresário. Gente, quem concorda, concorda com. Então, concordar com. E quem assina, assina algo. Então, o verbo é transitivo indireto, regido pela preposição com. E assinar algo. VTD não pede preposição. Então, o rapaz não só concordou, como assinou o acordo proposto pelo empresário. Essa frase está errada em relação à norma culta. Vou corrigir aqui para vocês. Corrigindo a frase, nós teríamos o seguinte: o rapaz não só concordou com o acordo, como o assinou. Então, quem concorda, concorda com objeto indireto. Quem assina, assina algo. Então, o rapaz não só concordou com o acordo proposto, como o assinou. Beleza? Então, a regra aqui é básica. Regra de emprestar o sapato. Só posso emprestar o sapato se calçar o mesmo número. Ó, vamos supor que eu tivesse frases mais simples. Assisti e gostei do filme. Não pode. Porque quem assiste, assiste a, e quem gosta, gosta de. Aqui, ó, amo e obedeço a Deus. Na lógica tá errado, porque amar é direto e obedecer é indireto, regido pela preposição a. Então, aqui, ó, assisti ao filme e gostei dele. Aqui, ó, amo Deus e obedeço a ele. E aqui a gente está usando ele com inicial maiúscula em referência a Deus, o que é habitual. Ah, mas eu não acredito em Deus. Eu acredito, gente. Mas não é por isso que eu estou usando, não. Porque a gramática traz essa questão. Mas eu acredito para mim e para você. Pode ficar tranquilo, não? Se você não acredita, tá tudo certo. Ninguém vai deixar de gostar de você por causa disso, não. Porque uma das coisas que eu acho que é mais importante, principalmente para quem acredita em Deus, é respeitar o outro. Se você acredita em Deus e já começa desrespeitando o outro no fato de ele não ter a mesma
mesma crença, você já está com uma crença em Deus limitada, porque Deus, gente, é amor 100%, né? Então, assisti e gostei do filme, assisti ao filme, gostei dele, amo Deus e obedeço a ele, pensando aí nas regências dos verbos que foram apresentados. Então, já revisamos, não se usa o mesmo complemento para termos com regências distintas, já mostramos que a questão 8 tem como resposta a letra D, e agora nós vamos para a nossa próxima questão. Na passagem do 5º parágrafo, não é difícil afirmar que há uma crescente positiva. Os termos destacados pertencem, correta e respectivamente, às mesmas classes de palavras daqueles destacados em. Nós vamos aproveitar essa questão para fazer uma revisãozinha de que, tá? Então, ó, não é possível afirmar que. Afirmar é verbo. Esse que está aqui é uma conjunção integrante. A conjunção integrante, ela introduz um tipo específico de oração, que é a oração subordinada substantiva. Há uma crescente positiva. Eu vou ter que avaliar isso aqui, né? Para ter uma noção do que está acontecendo. O que é esse crescente aqui? É um substantivo. Artigo antes. E positivo é um adjetivo. O que é conjunção integrante? Ele não substitui termos. Não retoma palavras. Então, quando eu penso na conjunção integrante, ela não retoma palavras. Apenas une orações. Espera-se que, veio depois de verbo também, isso aqui é uma conjunção integrante. A artigo. A virada cultural adjetivo, seja um momento de grande interação dos cidadãos. Então, que conjunção integrante virada? Já achei, é esse daqui que é igual. Os cidadãos que ajudaram a organizar o evento. Quem que ajudaram a organizar o evento? Os cidadãos. Esse que retoma palavras, ele é um pronome relativo. Então, note que há retomada do termo cidadãos. Os cidadãos que ajudaram a organizar o evento sabem de sua imensa importância. Então, olha aqui, ó. Importância é o substantivo. Sua importância e a importância é imensa. Adjetivo isso aqui. Aqui um pronome possessivo. Então, esse termo é o substantivo. Logo, não serve. Ó. Eu tenho pronome relativo e adjetivo. Aqui eu tenho conjunção integrante, substantivo, que é o que eu quero, né? Durante o evento, foram apresentados novos grupos musicais que embalaram a noite. Quem que embalaram a noite? Novos grupos musicais. Pronome relativo, substantivo. Então, esse não serve por causa do pronome relativo. Que fantástico poder contar com multiculturalismo, sobretudo nas grandes cidades. Que fantástico no sentido de quão fantástico. A ideia aqui é de muito fantástico. Aqui funciona como advérbio de equivale a quão. Quão fantástico. Está modificando um adjetivo, né? E o multiculturalismo tem artigo antes substantivo. Então, no caso aqui, eu vou ter advérbio substantivo. É preciso preservar para que atividades culturais sejam garantidas a toda a população. Para que isso aqui tudo é uma locução. Então, é uma locução conjuntiva e atividades culturais, adjetivo. Então, essa que vai ser a nossa base aqui. Qual vai ser a nossa resposta? Então, gente, de amanhã vou estudar português.
A vida muda quando a gente senta e estuda. Então, Flávia, mas eu achei que a Vunesp não cobrasse, assim, questões de quê, de si, eu também achei que isso aí caía pouco, só. E não que não cobrasse, porque a gente não pode sair deduzindo coisa para a banca. Bom, vamos aproveitar que a Vunesp cobrou isso, e ela nem cobrou facílimo não, gente, ela cobrou até bem elaborada. Vamos pegar aqui tipos de quê? Só classificação mesmo. Fazendo fichas que a gente vai revisando por meio das questões. Fazer questões é um ato de revisar. Então, eu vou ter. Vamos ver, no mínimo, esses daqui, ó. Há outros, tá? Sempre avalie o contexto. Conjunção integrante. Primeira coisa, não retoma termos. Introduz oração. Ixi. Introduz oração subordinada substantiva. Pronome relativo. O que acontece com o pronome relativo? Retoma termos. O que mais que eu sei sobre o pronome relativo? Introduz oração adjetiva. Oração adjetiva explicativa, né? Oração adjetiva restritiva. Quando a gente fala conjunção explicativa, ocorre depois de imperativos, equivale a pois. Consecutivas, aqui, ó, ocorre depois de mais, menos, menor, pior, melhor. Preposição acidental, ter ou haver, mais infinitivo. Isso é uma locução, né? Ter ou haver, mais infinitivo. Ocorre entre esses verbos aqui. Partícula expletiva pode ser suprimida, pode ser combinada ao verbo ser. Advérbio mais intensificador. Então, vamos dar exemplo do que a gente está falando aqui. Conjunção integrante, eu coloco assim, ó. Estava ciente de que o trabalho exigiria esforço. Quem está ciente de. E esse que ali, ó, ele não está retomando termos. Olha o que acontece. O trabalho exige esforço. Não estou retomando nenhum outro termo na minha frase. Estava ciente de que o trabalho exigia esforço. Aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Só que a Vunesp não vai cobrar isso. Ela não vai cobrar a classificação de orações, ou pelo menos não é esse o objetivo da sua prova. É a classificação desse que aqui. Então, ele não retoma termos, é uma conjunção integrante. Agora, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Releu as páginas do livro que indiquei. O que eu indiquei? Páginas do livro, ou releu, ou livro, né? Aqui tá meio ambígua a minha frase, mas dá para você perceber que retoma, né? Indiquei o livro ou indiquei as páginas do livro. Ô, Flávia, e para tirar essa ambiguidade? Releu as páginas do livro, as quais indiquei, as quais as páginas. Releu as páginas do livro, o qual indiquei. O livro, o qual indiquei. Então, releu as páginas do livro, as quais indiquei, ou o que indiquei, para tirar essa ambiguidade causada pelo que. Isso aí pode até cair. O qual. Ok? As quais, as páginas, livro, o qual. Beleza? E nesse caso, indica algo. Eu indiquei o quê? As páginas do livro, eu indiquei o livro. Conjunção explicativa. Chora, vírgula, que as lágrimas lavam a dor. Isso é de um poema lindíssimo. E depois elas levam a dor. Então, chora, que as lágrimas lavam a dor. Eu tenho um verbo no infinitivo, pois as lágrimas lavam a dor.
Conjunção consecutiva ocorre depois de tão, tal, tanto, tamanho. Então, estudou tanto que passou em primeiro lugar. Seu caso, hein? Então, estudou tanto que passou em primeiro lugar. Comparativa, isso é mais importante do que outras coisas? Ou isso é mais importante que outras coisas? Esse do é facultativo, tá? O que nos interessa é esse quezinho aqui. Preposição acidental vem entre ter ou haver mais infinitivo. Temos, eu vou colocar longe só para te enganar. Aqui, ó, temos, em algum momento, intercalei um adjunto adverbial, temos que refletir sobre a própria vida. Verdade. Então, temos que refletir. Esse temos que refletir, temos de refletir, inclusive nesse caso aqui, ó, a gente fala que equivale a de, é uma preposição acidental e eu posso substituir, ó. Temos que refletir sobre a própria vida. Temos de refletir sobre a própria vida. Partícula expletiva vai ter um valor ali somente para melhorar a estrutura do enunciado. Pode ser suprimida sem prejuízo para a frase. Então, pode ser combinada com o verbo ser. Vamos colocar assim, ó, as mulheres é que sabem das coisas. Puxar, né, nosso saco. As mulheres é que sabem das coisas. Posso tirar isso aqui, ó. As mulheres sabem das coisas. Que linda foi a sua participação no evento. Quão linda. Substantivo aparece acentuado, ela tem um quê de mistério, um pouco. Então, ó, o que nós vamos ter aqui? Quezinho, quezinho. E todos esses com as suas respectivas classificações para você se lembrar de tudo que existe no mundo. Tudo não, que isso aqui são só os principais, mas isso aqui já dá para você ter uma ideia. Vou colocar na tela cheia para você visualizar melhor aí um segundinho. Dito isso, vamos à nossa próxima questão. E nossa próxima questão é a questão de número 10. Olha o que ela fala. O período do primeiro parágrafo, de lá para cá, passaram-se quase 30 anos e ainda identificamos pontos em comum com aquela realidade. Está escrito em conformidade com a norma padrão. Então, essas de norma padrão, elas podem mesclar assuntos. No caso dessa daqui, ó, a VUNESP pediu concordância e colocação pronominal. Então, vou avaliar as duas coisas. 30 anos são passados de lá para cá. E ainda é um advérbio, tá? Então, advérbio atrai, sem vírgula, né? E ainda se identificam pontos em comum com aquela realidade. Pontos em comum são identificados. Então, 30 anos passados de lá para cá e ainda se identificam pontos. Pontos são identificados. Então, eu tenho erro na colocação pronominal. E tenho erro de concordância. Se passaram 30 anos de lá para cá e ainda se identifica pontos. Pontos são identificados. Isso aqui é uma PA, né? Uma partícula apassivadora. Então, a colocação está certa, mas a concordância está errada. Aqui, nesse pedacinho. Aqui está errado também.
erro de concordância aqui, e se passaram não tem jeito, tem que ser passaram-se. Não se inicia a frase com pronome oblíquo átono. Então, ó, passaram-se 30 anos de lá para cá e ainda se identificam, aqui a colocação está certa por causa do ainda, pontos em comum com aquela realidade. De lá para cá, já foram 30 anos. E ainda se identificam advérbio. Então, aqui eu tenho erro de concordância e erro de colocação. Passaram-se 30 anos passaram, tá certo isso aqui, e de lá para cá. E ainda se identificam pontos. Opa, isso aqui tá bom, hein? Nossa resposta vai ser essa. Identificam-se pontos. Ainda, advérbio, tudo ok. Então, nossa resposta é essa, é a única que não tem erro. Mas para eu marcar essa daqui sendo feliz, eu tenho que olhar o restante, ó. Identifica-se ainda pontos. A concordância, quem identifica, identifica algo. Esse se é PA. Se há PA, não há OD, isso aqui é o sujeito, ó. Pontos ainda são identificados. Então, ainda se identificam pontos ou identificam-se ainda pontos. E aí depois, em comum com aquela realidade. E se foram 30 anos, aqui tá tudo bem? A banca basicamente cobrou concordância de passiva, colocação pronominal em relação ao advérbio, né? Porque tinha um ainda aqui. E aqui não se inicia frase com pronome oblíquo átono. As regras trabalhadas nessa questão basicamente foram essas. Dá para vocês terem uma noção aí de como a Vunesp processa essas questões, correto?